Que a paz e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo repousem sobre você e sobre toda a sua família neste momento. Amém. Hoje vamos entrar em uma oração poderosa baseada em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas antes de chegarmos a essa oração que transforma vidas, eu preciso falar com você sobre algo que está no coração desse versículo, algo que pode mudar completamente a forma como você vive e experimenta a provisão de Deus. Vamos falar sobre prioridades, sobre o que realmente significa buscar primeiro o reino de Deus, sobre como parar de se preocupar com o amanhã e começar a confiar totalmente no Senhor, sobre provisão divina e sobre como Deus cuida daqueles que o colocam em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo vem logo depois de Jesus ensinar sobre não andar ansioso pelo que vamos comer, beber ou vestir, logo depois de ele nos lembrar que o nosso Pai Celestial sabe que precisamos de todas essas coisas. Então Jesus nos entrega essa chave poderosa, esse princípio que muda tudo. Se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todo o resto se encaixa. Todas essas coisas serão acrescentadas. Não talvez, não quem sabe. Elas serão acrescentadas. Isso é uma promessa do próprio Jesus. Vamos falar sobre o que significa buscar em primeiro lugar, porque é aqui que muitos se confundem. Buscar em primeiro lugar não significa buscar apenas isso, nem abandonar responsabilidades ou parar de trabalhar. Buscar em primeiro lugar significa priorizar. Significa organizar a vida de forma que o reino de Deus e a sua justiça estejam no topo da lista, acima das ambições profissionais, acima dos objetivos financeiros, acima do desejo por conforto ou reconhecimento. Significa que, ao acordar, seus primeiros pensamentos estão em Deus e nos propósitos dele. Significa que, ao tomar decisões, você pergunta o que glorifica a Deus e avança o seu reino, e não apenas o que te beneficia pessoalmente. E o que é o reino de Deus? Não é apenas um lugar distante que esperamos alcançar depois da morte. O reino de Deus é o governo de Deus, é o seu domínio, é a maneira dele fazer as coisas, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você está dizendo que o que importa para Deus é o que mais importa para você. Você está dizendo que deseja ver a vontade dele sendo feita aqui na terra, assim como no céu. Você está alinhando a sua vida com os propósitos de Deus, em vez de tentar fazer Deus se alinhar aos seus planos. A justiça de Deus também é essencial, porque não dá para separar a busca pelo reino da busca pela justiça. Justiça aqui fala de relacionamento correto com Deus por meio de Jesus Cristo. Fala de viver de uma forma que reflita o caráter do Senhor. Fala de integridade, santidade, misericórdia e verdade. Quando você busca a justiça de Deus, você passa a desejar uma vida santa, não por obrigação, mas por amor. Porque quanto mais perto você anda de Deus, mais você se torna quem Ele criou você para ser. E aqui está a parte maravilhosa. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Jesus afirma que todas as outras coisas serão acrescentadas. Que coisas? Alimento, roupa, moradia, provisão para as necessidades diárias, as mesmas coisas pelas quais as pessoas vivem ansiosas e correndo atrás. Jesus está dizendo que você não precisa correr atrás delas. Você não precisa viver preocupado. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todo o resto. Ele acrescenta. E não apenas o suficiente para sobreviver, mas de forma generosa, abundante,
de um jeito que mostra ao mundo que o nosso Deus é um Pai bom, que cuida dos seus filhos. Isso é uma questão de confiança. É crer que Deus realmente é quem diz ser e que Ele realmente faz o que promete. É acreditar que você não perde nada de bom ao colocar Deus em primeiro lugar. O mundo nos ensina a cuidar de nós mesmos, a agarrar tudo o que for possível enquanto há tempo. Mas Jesus nos ensina um caminho completamente diferente. Ele nos mostra que, quando buscamos Deus em primeiro lugar, na verdade estamos nos posicionando para receber tudo o que precisamos e até mais, não pelo nosso esforço, mas pela provisão amorosa do nosso Pai. Essa é uma escolha diária. Todas as manhãs acordamos com a oportunidade de buscar Deus primeiro ou buscar outras coisas primeiro. Cada decisão é uma chance de perguntar o que promove o reino de Deus. Cada recurso que usamos, cada hora do nosso dia, revela o que estamos colocando em primeiro lugar. E Jesus nos garante que, quando buscamos de forma constante, intencional e sincera o seu reino e a sua justiça, Ele acrescenta fielmente tudo o que precisamos. Agora prepare-se para a oração, porque vamos declarar a palavra de Deus sobre a sua vida de maneira poderosa. Prepare o seu coração. Abra-se para receber do Senhor. Prepare a sua mente, afastando as distrações. Prepare os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você. Respire fundo agora. Inspire lenta e profundamente. Segure por um momento. Agora solte o ar e libere toda a preocupação, todo o estresse e toda a ansiedade. Respire fundo novamente e receba a paz de Deus. Mais uma vez, inspire a presença do Senhor e expire tudo aquilo que não pertence a este momento. Agora vamos orar. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti com o coração cheio de gratidão e fé, reconhecendo que Tu és o nosso provedor, o nosso sustentador, a nossa fonte, aquele que criou todas as coisas e nos concede tudo generosamente para desfrutarmos. Obrigado pela Tua palavra que nos guia, pelas Tuas promessas que nos sustentam e pela Tua presença que nunca nos abandona. Hoje nos firmamos na verdade de Mateus, capítulo 6, versículo 33, e declaramos que buscaremos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, crendo de todo o coração que Tu acrescentarás tudo aquilo de que precisamos. Senhor, hoje decidimos Te colocar em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Colocamos Ti em primeiro lugar no nosso tempo, separando momentos para estar contigo antes de mergulharmos na correria do dia. Colocamos Ti em primeiro lugar nas nossas finanças, reconhecendo que tudo o que temos vem de Ti e pertence a Ti. Colocamos Ti em primeiro lugar nos nossos relacionamentos, escolhendo amar as pessoas como Tu nos amas. Colocamos Ti em primeiro lugar no nosso trabalho e na nossa carreira, fazendo tudo como para o Senhor, com excelência e integridade. Colocamos Ti em primeiro lugar nas nossas decisões, grandes e pequenas, buscando a Tua sabedoria e a Tua direção, rendendo os nossos planos aos Teus propósitos. Pai, buscamos hoje o Teu reino. Desejamos ver o Teu governo estabelecido em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades e em toda a terra. Queremos fazer parte do que Tu estás fazendo, cooperar com a Tua obra de redenção e restauração. Usa-nos para expandir o Teu reino, anunciar o Evangelho, formar discípulos e demonstrar o Teu amor e o Teu poder a um mundo que tanto precisa de Ti. Dá-nos olhos para enxergar oportunidades, coragem para falar a verdade e compaixão para amar os feridos e perdidos. Buscamos também a Tua justiça, Senhor. Não queremos apenas aparentar espiritualidade por fora enquanto o coração está distante. Queremos uma vida verdadeiramente transformada, marcada pela integridade, pela santidade e pelo Teu caráter.
sonda o nosso coração e revela tudo o que não te agrada, todo o pecado que precisa ser confessado, toda a concessão que precisa ser abandonada. Purifica-nos, transforma-nos e renova a nossa mente. Ajuda-nos a nos afastar do pecado e a caminhar em direção a Ti, vivendo de maneira santa, como Tu és santo. Agora, Senhor, nos apoiamos na Tua promessa de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Não buscamos coisas, buscamos a Ti, mas confiamos que, ao Te colocarmos em primeiro lugar, Tu suprirás todas as nossas necessidades. Confiamos em Ti pelo nosso sustento diário, pela provisão de alimento, roupa e moradia. Confiamos em Ti por milagres financeiros, cancelamento de dívidas, aumento e provisão abundante. Confiamos em Ti por empregos, oportunidades, favor e portas abertas. Confiamos em Ti por saúde e cura, força e proteção. Confiamos em Ti pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos. Confiamos em Ti por sabedoria, direção e clareza em meio às decisões difíceis. Declaramos que o nosso Deus não é um Deus de escassez, mas um Deus de mais do que o suficiente. Declaramos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Declaramos que Tu te alegras em abençoar os Teus servos, que dás semente ao que semeia e pão ao que come, que abres as janelas do céu e derramas bênçãos sem medida. Declaramos que nenhum bem deixas faltar aos que andam em retidão. Não somos movidos por ganância ou egoísmo, mas pela fé na Tua palavra e na Tua fidelidade. Quebramos todo acordo com mentiras de falta e escassez. Rejeitamos mentalidade de pobreza e postura de vítima. Recusamos viver dominados pelo medo do amanhã ou pela ansiedade da provisão. Cancelamos toda palavra negativa lançada sobre nossas finanças, nossa saúde e nosso futuro. Silenciamos toda voz que diz que Tu não vais agir ou que precisamos resolver tudo sozinhos. Declaramos que o nosso Deus é fiel, que nunca nos abandonou e que continuará cuidando de nós. Pai, oramos por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras agora, que não sabem como pagar contas ou sustentar a família. Que a Tua provisão sobrenatural se manifeste. Abre portas inesperadas, cria oportunidades improváveis e multiplica o pouco que eles têm, assim como fizeste com os pães e os peixes. Oramos também por aqueles que enfrentam desafios de saúde, pedindo cura, restauração e força. Oramos por quem perdeu a esperança, por quem está buscando o Senhor e ainda não vê resultados. Que a fé seja renovada e um novo testemunho esteja prestes a nascer. Obrigado, Senhor, porque buscar-te em primeiro lugar nunca é perda, é sempre o melhor caminho. Obrigado porque Tu não és um Deus distante, indiferente às nossas necessidades, mas um Pai amoroso que sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos e que se alegra em dar boas dádivas aos seus filhos. Confiamos plenamente em Ti, descansamos na Tua fidelidade e esperamos com fé enquanto Tu acrescentas tudo aquilo de que precisamos. Selamos esta oração no nome poderoso de Jesus, crendo que recebemos tudo o que pedimos conforme a Tua vontade. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, porque somente Tu és digno. Em nome precioso e poderoso de Jesus nós oramos. Amém e amém. Se esta oração falou ao seu coração, e hoje você decide buscar o reino de Deus em primeiro lugar, permaneça firme nessa escolha. Compartilhe o que Deus está falando com você e permita que essa mensagem alcance outras pessoas que precisam se lembrar de que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todo o resto.